Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. Chegamos ao episódio 70, o último de 2022. E aproveitando essa época de fim de ano, quando a gente sempre faz um balanço pessoal ou profissional, te convido a separar um tempinho para refletir com o nosso convidado. Hoje, eu e o Gustavo Carrer recebemos o Hugo Bettlin, cofundador e presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Como é um conceito relativamente novo por aqui, é provável que você esteja se perguntando o que é capitalismo consciente. O Hugo vai explicar para a gente, mas eu adianto que tem a ver com um mundo melhor, onde além de lucro é possível gerar valor real para a sociedade e o meio ambiente. Nesse episódio, você vai entender como as empresas estão transformando as suas trocas com acionistas, funcionários, fornecedores e consumidores. E por que esse novo jeito de fazer negócio contribui para diminuir a desigualdade social e ao mesmo tempo aumenta o sucesso financeiro das companhias, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E você, já pensou em deixar um legado que vai além de produtos e serviços? Bom, Hugo, é uma grande honra ter você nesse episódio super especial do PDV e não poderia ter um momento aí melhor para a gente falar de futuro e de transformação em direção às métricas ESG. Eu queria começar esse nosso bate-papo pedindo que você se apresentasse e explicasse para a gente o que é capitalismo consciente. Muito bom. É um prazer enorme estar aqui, fico muito honrado também. Eu comecei minha carreira em 1979 no varejo, fui auditor pela Arthur Andersen e meu primeiro cliente chamava-se Carrefour, era um cliente de pequenos negócios. Fui para lá, trabalhei 5 anos focado em todo o desenvolvimento de processos deles, até que um belo dia me convidaram para mudar, como se dizia antigamente, o cartão de chapeira, e fui para o lado do Carrefour e me apaixonei pelo varejo. Então fiz Carrefour, depois fiz CS Supermercados, fiz Dicico e fiz GPA. Em 2013, eu, junto com outros brasileiros, inconformados com o jeito de se fazer negócios e investimentos no Brasil, fomos aos Estados Unidos no evento do Capitalismo Consciente que havia nascido em 2008 e pedimos a autorização para fundarmos a filial brasileira. Com isso, nós completamos 9 anos este ano. Estamos preparando um grande evento de comemoração com muito conhecimento para o ano que vem, quando completaremos 10 anos. Então, o Capitalismo Consciente no Brasil é um instituto sem fins lucrativos, cujo objetivo é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país para diminuir as desigualdades por meio de uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável. Nós acreditamos que um negócio é bom quando cria valor, é ético quando é baseado numa troca voluntária, é nobre quando eleva a nossa existência e é heróico quando tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. O capitalismo consciente trabalha com 4 pilares fundamentais: ter um propósito que direcione toda a empresa e todos os stakeholders no mesmo sentido. Esse propósito deve responder qual a dor da sociedade o seu negócio quer curar, tratar todos os stakeholders ou as partes relacionadas de forma equânime, ter cultura e valores que permitam a perpetuidade do negócio e, principalmente, ter um líder consciente que, acima de tudo, cuide das pessoas para que sejam possíveis nós cuidarmos do planeta. É importante que a gente considere que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade. O ESG, ele é uma evolução do capitalismo consciente? O capitalismo consciente tem partes do ESG? Qual que é a correlação? Ou é a mesma coisa, na verdade? Uma sigla diferente para se dizer a mesma coisa? Muita gente acha que o ESG é algum modismo ou algo que nasceu na pandemia. Na pandemia ele foi apenas reforçado.
e principalmente reforçado porque Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, trouxe à tona esse conceito. Ele já tinha na sua carta anual aos CEOs das suas investidas, que ele escreve desde 2008, da crise do subprime, em 2017 ele já tinha trazido o pilar propósito, dizendo, olha, não basta apenas performar financeiramente. As empresas precisam ter um propósito e entregar valor para todos os stakeholders de forma equânime. Ele já dizia isso na carta 2017. Em 2020, ele escreve claramente que mudanças climáticas são absolutamente reais e elas geram risco para o negócio. Mas vamos dar um passo atrás e voltar à origem do ESG. O ESG nasce em 2005, depois de uma reunião da ONU, promovida pelo Kofi Annan ainda, quando ele cria uma mesa redonda chamada Who Care Wins. Nessa mesa redonda, ele convida os principais bancos do mundo, as principais empresas do mundo, para dizer, ser sustentável apenas de forma ambiental já não é mais suficiente. Nós precisamos ter responsabilidade social. E, consequentemente, isso é uma decisão de liderança, entenda-se, uma decisão de governance. Então, o ESG, já traduzido para o português, é o ecoambiental, o social e a governança, e a combinação dos três é manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos com ética e transparência. Então, o que nós dizemos é, uma empresa que tem propósito, que explica por que ela existe, só pode operar no dia a dia dela por meio dos pilares do ESG. Então, no fundo, o ESG é uma coisa, capitalismo consciente é outra, mas você só consegue praticar ESG se a sua empresa seguir pelo menos um pilar que chama-se capitalismo para stakeholders. Aquele capitalismo só do acionista, capitalismo para shareholder, que dizia nos anos 70 que a única responsabilidade dessa empresa era maximizar o lucro do acionista e que não dizia nas entrelinhas, não faça isso às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos outros stakeholders, mas durante os últimos 50 as empresas o fizeram. Tá? Se você não for isso, você pode falar de ESG. Se você continuar olhando só a maximização do lucro do seu acionista, esquece ESG, não tem o que conversar. Então, se você pega o pilar, o conceito, capitalismo para stakeholder, que é um conceito cunhado por Klaus Schwab, fundador do World Economic Forum, em 1973, e somar o princípio do capitalismo para stakeholder com um propósito e uma liderança consciente, você tem o capitalismo consciente. Tem um estudo da PwC que afirma que mais da metade dos conselhos das empresas, né, não tem uma compreensão mais estratégica do que é ESG e é muito menos dos riscos, né? Muitas vezes, até conversando com alguns varejistas, né, alguns empresários, eles relacionam o ESG com algo meio que filantrópico, né? E até mesmo de uma maneira meio, não vou dizer pejorativa, mas meio como se fosse uma perfumaria, né? E daí vem uma pergunta, uma provocação, Hugo. O ESG, ele pode caminhar com a lucratividade ou eles estão de lados opostos lados opostos da mesa, vamos dizer assim? Eu vou fazer uma outra provocação. Todas as empresas, quando são criadas, constituem um contrato social, tá certo? Que tem uma razão social. Ela é social com quem? Só com o meu núcleozinho de sócio, de acionista? Não. Ela é uma permissão de operação que eu preciso obter da sociedade como um todo. Porque é em cima dessa sociedade que eu vou fazer meu lucro, que eu vou operar, que eu vou vender bens ou serviços, que eu vou contratar pessoas que trabalham nessa comunidade, que eu vou contratar fornecedores que fornecem nessa comunidade, que eu vou recolher os meus impostos devidos para beneficiar a comunidade e os mais pobres. Como é possível pensar que eu monto um negócio só para ganhar dinheiro à custa dos outros? Se é só isso, eu vou dizer não, vou traficar cocaína. Deve dar muito mais dinheiro.
Ah, não, mas a lei não pode. Opa, então já tem um ator que você começa a respeitar. Será que, da mesma maneira, você não deve respeitar as pessoas que acreditaram na sua companhia para trabalharem por ela e pagar de forma digna uma remuneração que eles consigam se autossustentar e sustentar os seus entes queridos? Você não acha que tem que vender a um preço justo para vender sempre uma mercadoria de alta qualidade ou entregar um produto um serviço de alta qualidade para aquele cliente que acredita em você e que não é esporádico? O melhor negócio é aquele que se repete. E o melhor negócio é aquele que o cliente conta para o outro que fez. E os fornecedores, que são aqueles que entregam valor e produtos ou serviços para a sua empresa. Quer dizer que se você não praticar os pilares do ESG, você vai estar confiscando de alguma dessas partes um resultado em seu benefício. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Então a grande questão é que não é fazer ou não fazer, é fazer ou não existir. Então a questão simples é essa. Ah, como é que eu faço? Então não é lucro ou propósito, não é lucro ou ESG. O propósito nos ajuda a tornar os negócios mais bem-sucedidos financeiramente. E o sucesso financeiro nos ajuda a alcançar o propósito. O que é importante é que uma das principais coisas que a gente tem que ter com o ESG e onde começar do zero é a humildade. Primeira coisa é dizer, eu não sei nada. Ao não saber nada, eu tenho que tomar uma decisão que só pode ser top-down, não tem como você fazer bottom-up, é a liderança que toma a decisão. Eu quero efetivamente atender os pilares do ESG. E cada um vai atender na sua necessidade, no tempo que consegue e nos investimentos que lhe são adequados. Jamais se deve fazê-lo em detrimento a um resultado justo. Não quer dizer que porque eu não pagava corretamente os meus colaboradores, que agora eu vou pagar, então vou diminuir o resultado. Espera aí, como é que você jogava o jogo antes? Trapaceando ou jogando nas regras? Então, se você estiver jogando nas regras, você vai fazer essa alocação correta dos seus recursos. Então, a grande questão é, aprenda sobre o tema. A outra coisa é, faça um diagnóstico. O maior benefício que a gente pode ter é o da dúvida. O maior benefício que a gente pode ter é da ignorância. Eu não sei aonde eu estou. Alguém me ajuda a me dizer aonde eu estou. Como é que eu assumo papéis para melhorar a minha troca com a sociedade no social? Como é que eu assumo papéis para melhorar a minha troca com o meio ambiente? Como é que eu assumo papéis para melhorar a minha troca com a governança, com investidores, com bancos, com analistas, com potenciais fundos, por exemplo, que queiram olhar a minha companhia? Então, nesse processo, é isso. Então, não é lucro ou ESG. É o único caminho. Não são caminhos opostos. Encontrar a melhor solução para ter retorno no longo prazo precisa começar agora. E só para concluir, é muito importante a gente entender que quando a iniciativa privada trabalha para entregar efetivamente valor à sociedade e ao meio ambiente, isso volta em valor para o negócio e para a marca já no curto prazo. Quando a gente fala, sem dúvida, que a empresa, o surgimento dela, o propósito, enfim, você está falando de todos os elementos que dependem do empresário, que está no ambiente interno. Mas a empresa está inserida dentro de um ambiente também institucional, né? Você pegar um país como os países mais desenvolvidos, mais institucionalizados, desenvolvidos não em termos de renda, mas em termos das instituições, das regras de negócio. O quanto é mais difícil praticar ESG num país como o Brasil, em comparação, por exemplo, com a Noruega? Eu acho que não tem nenhuma dificuldade de fazer o certo no Brasil. Tem um autor chamado Dov Seidman que diz o seguinte: leis e regulamentações dizem o que você pode ou o que você não pode fazer. Se não pode, não faça.
mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Então, a questão básica aqui é: não me venha com desculpas, e eu estou no varejo há 40 anos, que eu sonego porque senão não posso competir. Isso não existe. Sonegação é uma palavra muito branda que se usa hoje no varejo. Eu, como sou conselheiro do IDV, do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, a gente trabalha fortemente contra isso. E não é mais sonegação, é roubo. Eu estou roubando não só do Estado, mas eu estou roubando o futuro da população brasileira. Porque eu estou... mas o governo aplica mal meus impostos. Esse não é o seu problema. O seu problema é militar de forma positiva, usando um negócio chamado urna para tentar mudar isso. Mas enquanto o jogo estiver sendo jogado, você joga o jogo corretamente. Você diz o seguinte: eu preciso praticar essas questões, porque essas questões, no médio e longo prazo, vão mostrar que nós temos mais do que um produto para vender ou um serviço para entregar. Nós temos um legado para deixar. E se você olhar, inclusive em termos de impacto financeiro, nós em 2018 lançamos a pesquisa Humanizadas, que estudou os 4 pilares do capitalismo consciente, mais o pilar financeiro, multi-stakeholder. É a única pesquisa que analisa as empresas multi-stakeholder. Tudo quanto é lado. Cliente, fornecedor, concorrência, governo, colaborador, etc. E chegamos a 22 empresas em 2018. Agora, em 2022, chegamos a 220 empresas analisadas no Brasil. Todas que têm ranking mais alto, como se fosse um ranking Standard & Poor's, AA, A+, performam e dão retorno para o seu acionista 4,8 vezes mais dos que aqui não praticam. Então, não é nem um problema de resultado. O show me the money está ali. Claro que se você falar, só vou fazer por causa disso, você vai fazer errado, nem vai conseguir fazer. Mas se você praticar esses pilares e acreditar nessa mudança, você vai fazer. A diferença entre praticar ESG na Europa e praticar ESG no Brasil é que lá eles estão preocupados com a Amazônia ou com o lado ecoambiental. Nós aqui temos que estar preocupados com a desigualdade social. Nós temos um problema seríssimo. Nós pagamos um salário mínimo achando que estão fazendo grande coisa para um pai de família que leva 4 horas entre ir e voltar de casa de ônibus, mora num barraco e não tem dinheiro até o final do mês para sustentar sua família. Então, existe um negócio chamado também pobreza laboral, que nós temos que também trabalhar na mudança. Aí vai dizer, mas o Brasil é difícil. O Brasil é difícil, mas tu escolheu trabalhar aqui. Então, se é para trabalhar aqui, joga a regra. Não gostou daqui? O aeroporto é a porta de saída. Vai lá e seja feliz. Por isso que uma vez eu já falei para investidores estrangeiros, quando eu cuidava disso para o Grupo Pão de Açúcar, e o cara começou a meter a boca num monte de dificuldades que o Brasil tinha. Falei, meu amigo, você tem inúmeras opções no mundo para investir. Não precisa investir no Brasil. Você não quer investir no Brasil, você não investe. Mas se investir, invista em nós. Invista em quem joga o jogo. Em quem vai garantir que ao longo tempo, no longo prazo, o teu investimento vai ter valor. E valor é muito mais do que retorno, apenas financeiro. Hugo, a gente gravou um episódio com o Sandro Benelli para falar de ESG. E aí uma das coisas que a gente tratou nesse episódio, eu queria a tua visão. Às vezes as pessoas escutam, né, o que você está falando, ou quando ele está falando de ESG também, fala assim, isso não é para mim. Isso daí é para, sei lá, para uma loja de departamento gigante, grande, um cara que fatura bilhões por ano, não sei quantos milhões. Como trazer essa consciência de que isso é importante, falando de varejo, para esse varejista de médio porte, que seja, de pequeno porte, o cara que tem 4, 5 lojas, enfim, como ele também pode entender a importância disso e ele começar a construir a empresa dele, enfim, o crescimento já com essa visão, quer dizer, desmistificar de que isso só é para os grandes. É óbvio que a pequena empresa, a média empresa, que queira mudar, vai mudar mais rápido que a empresa grande, que tem vários layers, que tem vários silos, que tem vários protecionismos, que tem várias defesas, que tem várias questões de cultura. O que precisa existir na empresa aí não é um problema de tamanho, é um problema de cultura. Qual é a cultura dessa empresa? É uma cultura de servir e cuidar ou é uma cultura de extrativista
100%. Eu vou secar esse mercado, maximizar o meu retorno e dane-se o resto. Se for essa, esquece ESG para qualquer nível. O que a gente costuma dizer é que um negócio é reflexo das suas pessoas. E as pessoas são reflexo do seu líder. Por isso, se o líder quer mudar alguma coisa, tem que mudar a si mesmo primeiro. Esse é o grande papel. E aí não tem grandes coisas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte. Primeiro, como eu não conheço, eu vou pedir para alguém fazer um mapeamento, um diagnóstico da minha situação ESG. Coisas pontuais. Se a remuneração que eu pago tem a dignidade suficiente. Se eu tenho igualdade de gênero em cargos, em todos os cargos da companhia. Se eu tenho diversidade com igualdade na companhia. Se eu analiso e digo o seguinte, vou pegar o chamado métrica 1, existe 1, 2, 3 de compensação de carbono. Métrica 1 é quanto é que os meus colaboradores, quanto é que o meu negócio gera de impacto carbono. Ao medir isso, eu falo assim, vou compensar. Em que propósito? Em que velocidade isso? Olha, eu quero em 2025 estar zerado. Ou eu quero em 2030 estar zerado. Quais são os steps, quais são os passos que eu vou dar para conseguir isso? Veja, indicadores de ESG dependem do grau específico de ambição que o líder da empresa tem. Quanto é que ele quer resolver isso e quando? Se hoje ele não está resolvendo isso, ele está confiscando para o seu lucro um resultado que deveria estar sendo alocado para outra coisa. E estando corretamente alocado, este lucro não só vem, como aumenta. Então, é individual, é uma vontade individual. Então, não é só para grandes, não é uma moda, é irreversível. Mas, de novo, lá atrás eu disse, você precisa saber que tipo de negócio você tem. Se o teu negócio é levantar todo dia, com sangue nos olhos, faca no dente, vou matar um concorrente, capturar o seu market share e ganhar dinheiro o máximo que eu posso daquele negócio e não me preocupar com amanhã, esquece esse gesto, tem que estar preocupado com isso. É melhor não fazer. Pegando uma questão que você levantou sobre a cultura, né? Seria por isso que você tanto destaca o G de governança como sendo talvez o mais importante dessa sigla ESG? Então, esse é um ponto interessante, até pegando agora a questão da pergunta para as pequenas empresas. Pequena e média empresa não entende o que é governança. É uma palavra que está muito longe deles. E até entende o social e até entende o ecoambiental, mas não entende muito o que é governança. Governança é esta iniciativa, é esse direcionamento ético e transparente de como eu quero gerar resultados. É o como eu faço dinheiro e não o quanto eu faço dinheiro. O como é importante. Então, o que eu digo da governança é que se eu ponho a governança na frente, que são valores, princípios, cultura, e digo, eu vou fazer isso porque eu acredito nisso, esta governança vai impedir o tal do greenwashing, vai impedir o tal do social washing. Por quê? Porque ela não vai permitir ações de fachada no ambiental e no social. Por isso que a gente traz para frente como importância de decisão. Agora eu vou falar assim, muito pessoalmente, como eu, como consumidor, consigo separar o joio do trigo? Como que eu vou saber se essa empresa que está usando tanto as mídias sociais e as tradicionais para, entre aspas, dizer que faz ou dizer que é ESG, daquelas que realmente praticam? Como não ser ESG só para o relatório anual, entendeu? Mas as empresas pequenas e médias nem relatório anual têm. A grande questão é a seguinte, será que eu quero separar? Será que eu tenho 2 eus dentro de mim? Um que se diz ESG até a hora que mexe no seu bolso para consumir? Tem empresas que são ranqueadas como empresa admirada, tudo mais, e que permite que no seu marketplace tenham sellers de produto roubado. Deveria ser responsabilidade dela? Sim, deveria. Deveria, exato. Mas essa empresa faz uma propaganda bonita, por exemplo, de que tem a diversidade de raça no seu quadro de diretivo. Então, a gente vê que o discurso está muito, em alguns casos, não estou generalizando, pelo amor de Deus, em alguns casos, quer dizer, às vezes o que está... O que está no relatório não é a prática da operação no dia a dia. Não é a prática, exato. Eu queria ser seletivo, em grande medida. Eu trabalhei 20 anos no Sebrae, eu tenho uma identidade, uma proximidade muito dos pequenos e dos médios, em grande medida
procuro consumir no bairro, procuro consumir do pequeno e tal. E que são a força econômica desse país. É o maior empregador desse país, é o maior gerador de oportunidades desse país, são as empresas pequenas e médias. Muitas vezes o impacto social do pequeno naquela comunidade dele, pela proximidade, por estar próximo mesmo, é muito maior do que de uma grande que faz uma ação de marketing sensacional. Então, essa é uma curiosidade. Como é que você consome? Por exemplo, você tem lá duas empresas, uma muito grande, cheio de marketing, não cheio de marketing, com uma boa comunicação das práticas ESG, e uma outra que pratica menos, e você tem que decidir entre essas duas. É muito simples. Vocês já ouviram falar num negócio chamado cross-border, que são os sites chineses que estão aqui sonegando e vendendo a rodo no Brasil, né, dizendo que o produto custou até $50, então não precisa pagar imposto. Tem uma reportagem numa revista econômica importante dizendo que, durante muito tempo, um dos fenômenos do crescimento da Shein, que é uma desses sites, foi porque os millennials, ou geração Z até, se juntava em grupos de compra pelo TikTok, comprava produtos baratíssimos em quantidade enorme para escolher meia dúzia e descartar o resto. Agora diz que está caindo a ficha dessa turma sobre a questão do ESG. Mas na hora que eu fiz, não caiu. Não tive interesse. Não foi preocupação. Nós fizemos agora no Latam Retail Show uma pesquisa muito interessante perguntando para o cliente se na hora da compra ele levava em consideração os pilares do ESG, sem perguntar assim, porque ninguém entende o que é ESG, tá? Mas dizendo, por exemplo, qual foi a razão que você comprou essa carne? Foi preço. Na hora que você decidiu comprar, tinha outras opções? Ah, sim ou não? Se tivesse as outras opções, você teria comprado assim mesmo? Ah, teria. Se você soubesse que esta carne vinha de região de desmatamento, você continuaria comprando? Alguns diriam que sim, outros diriam que não. Mas na hora da compra, ele não pensou isso. Então nós temos ainda no consumo um discurso muito longe. As companhias estão se adequando mais a ESG por causa de 3 fatores fundamentais. O primeiro são os investidores financeiros dos bancos. Para tomar crédito ou para investir, você tem que estar cada vez mais adequado aos pilares do ESG. O segundo, para atrair talentos. Os talentos mais jovens não estão indo trabalhar em qualquer companhia. Eles vão fazer perguntas do posicionamento do ESG dessa empresa para trabalhar. E terceiro, porque a liderança que está fazendo acredita de verdade que vai deixar um legado melhor e vai fazer um impacto na sociedade e no meio ambiente melhor do que vinha fazendo. Você estava falando do consumidor, do momento de compra. Eu vi algumas ações, me veio na cabeça aqui o Kotsko, com o livrinho dele que tem, e que ele vai lá e conta a história daquela maçã que veio do produtor, todo histórico e que faz. Quer dizer, eu acho que, falando de varejo especificamente, ele tem como contribuir nesse posicionamento para o cliente ele conseguir ter essa tomada de decisão na hora, né? Porque eu acho que é uma questão de informação aí. Se você pôr na placa da frente dele, isso é uma carne que veio oriunda daqui, essa é uma carne que veio oriunda daqui, por causa disso, disso e disso, tome você a sua decisão. Mas se ele não tem esse acesso, e aí por isso que me veio na cabeça o Kotsko de algumas coisas que eu já vi e tal, que, putz, isso é uma ação muito legal que o varejista pode ajudar, né, a decisão do cliente. Eu ia dar mais 2 exemplos, o Whole Foods e uma outra empresa que também faz isso de uma maneira mais no social, que é a Pret a Manger, né? O Whole Foods, ele quase todos os produtos, ele tem lá a origem, o estado de onde está vindo, em alguns casos tem o nome do produtor e tem há quanto tempo ele fornece para a Whole Foods. Em alguns casos, aí já indo mais a fundo, ele deixa uma receita que a mãe daquele produtor fez com aquele tomate, um molho de tomate que a vozinha dele fez, e tá lá a receita para você pegar. Steel Leonard's também tem alguma coisa nessa linha, né? Aquela outra rede americana. E do Pret a Manger é muito interessante, assim, porque você chega de manhã na loja, é uma rede que tem alimentação e café, né? E você vê lá uma plaquinha que está escrito assim, olha, a ruptura, né? Onde não tem o produto, tem a plaquinha explicando. Falei assim, nossos produtos são feitos
diariamente, e toda comida, todo produto que não é vendido, ele é doado para a entidade tal. Então tem o nome da entidade que eles doam aquela comida. Aí são duas coisas, a comunicação e a transparência. Bom, hoje em dia as coisas são muito mais storytelling. Há 15 anos atrás, nós lançamos no Pão de Açúcar um QR Code nas frutas, legumes e verduras que você fazia a rastreabilidade desde a semente. Talvez um pouco à frente do nosso tempo e uma série de coisas lá. Mas essa é uma questão simples, é uma questão prática. Eu acho que existem muito isso. Hoje nós temos uma vergonha, que é o desperdício alimentar nos supermercados e no food service do Brasil. Não existe nenhuma legislação, nem nunca existiu legislação que proibisse a doação de produtos em condição de consumo, desde que não fossem restos de prato. Agora, desde 2020, existe uma legislação que isenta qualquer responsabilidade criminal e civil por parte do doador, e mesmo assim as empresas não doam. É um disparate. Nós temos 33 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, com perto de 100 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar, e vivemos esse disparate, certo? No varejo brasileiro. Por quê? Porque é cômodo, porque eu não vou me mexer, porque eu não vou me tocar. Mas eu falo de ESG, vou cuidar do canteiro na frente do escritório central. Porra, tem gente morrendo ali do outro lado, com falta de comida, porque você resolveu jogar no lixo. Então eu acho que tem uma série de coisas. Por exemplo, empresas do ramo têxtil, vamos lá, promoção, não sei o que lá, coleção nova, vem aqui, compre não sei o que lá. Será que a mesma empresa não pode dizer assim, olha, estamos lançando a coleção nova. Moda é estilo, moda é identidade. Você merece ter uma identidade própria, mas traga a sua roupa antiga, que a gente dá um destino sustentável para ela. É tão fácil, eu estou só mudando o negócio, eu não estou deixando de vender. Então, acho que tem essas questões entre para quem eu vou praticar, quem vai vigiar, quem vai controlar. E volto a dizer, não é falta de legislação brasileira. Existem várias legislações, inclusive quanto à emissão de carbono, só que hoje a compensação no Brasil ainda é voluntária. Quando ela passar talvez a ser obrigatória, todo mundo vai ter que se coçar mais. Só que a gente está ficando sem tempo. As coisas estão acontecendo. Vamos ver se a gente consegue virar esse jogo a partir do ano que vem e começar a dar uma atenção maior, não só para o ambiental, mas principalmente para o social. Isso só vai acontecer, volto lá a dizer, se as lideranças assumirem o seu papel de governança. Hugo, a gente já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, e a gente sempre tem uma perguntinha clássica que a gente encerra o PDV, que é o que o varejo ensinou ao Hugo Betlin? Cara, me ensinou tudo. Uma das coisas que eu mais aprendi foi quando eu vivi um momento difícil profissionalmente, que eu dei um passo para trás para ser diretor de loja do Carrefour ainda. Estava tendo meu primeiro filho e nesse momento eu fui para uma loja aprender o que era produto, o que era mercadoria. Fiquei praticamente 2 anos nessa loja. Acho que aprendi mercadoria porque voltei como vice-presidente de mercadorias. Mas o que eu mais aprendi, eles não me disseram que eu ia aprender, que era sobre pessoas. Como lidar com gente. Lidar com pessoas, colaboradores, muito mais humildes, muito mais necessitados, muito mais desamparados, e lidar com clientes. Todo tipo de cliente que você possa imaginar. Então, uma das coisas que eu aprendi naquela época foi, nem sempre o cliente tem razão. Ele perde a razão quando ele agride o seu colaborador, que é, sim, o teu principal ativo. Hugo, sensacional. Super obrigado de novo. Cara, adorei aí o bate-papo, foi muito legal. Eu queria só que, para a gente encerrar de vez, você dá uma dica, onde o pessoal consegue encontrar mais informação sobre capitalismo consciente, como participar, enfim. Hoje temos 11 filiais brasileiras, temos 180 empresas associadas e apoiadoras, temos 5.200 embaixadores pessoa física, você pode entrar como embaixador pessoa física sem contribuir, já recebendo um monte de benefícios e multiplicando o que a gente acredita, ou entrar como contribuinte, você tem outros benefícios, como, por exemplo, uma formação em certificado de liderança consciente no processo. Além disso, o site é muito simples, é ccbrasil.cc. Lá você tem as revistas digitais com conteúdo, você tem os blogs, você tem os podcasts,
você tem a formação para jovens, você tem a formação para empresas, você tem os in-company, você tem os temáticos como o ESG, por exemplo, como liderança, né? E nas redes sociais é muito fácil. Nas duas principais, LinkedIn e Instagram, é @Capitalismo Consciente Brasil. Gol, de novo, super obrigado. Acho que a gente encerra com chave de ouro, né? Foi sensacional, pô. Fechamos bem o ano. Super obrigado pela oportunidade. Eu sei que nós não somos, como é que se diz, unanimidade. Vai levar tempo para a gente mudar as coisas que a gente tem que fazer, mas, acima de tudo, né, nós somos resilientes. A gente não vai parar. E com esse tema inspirador, finalizamos a temporada de 2022. Queria mais uma vez agradecer demais pela audiência de vocês. Já somamos 70 episódios, ou seja, foram 70 oportunidades incríveis de aprendizado com feras do varejo. Mas tudo isso fica ainda melhor com o retorno de vocês e uma audiência cada vez maior. Muito obrigado. O PDV vai fazer uma pequena pausa e em janeiro de 2023 estaremos de volta. Feliz Ano Novo, valeu!